A gente já ouviu falar, por exemplo, que a saúde financeira da empresa não vai bem. E o Thiago, que trabalha com nutrição comportamental, então já clica no gostei, se inscreve no canal, estou trazendo o Thiagão aqui para falar sobre os 5 tipos de saúde que a gente tem e que às vezes a gente desequilibra isso durante a vida e sabe do que eu percebo? É que às vezes você é recompensado por isso, Sim. quando você desequilibra. Só que é recompensado num lado e ferra outro. E aí eu acho que o difícil é escolher, além de conhecer os 5 tipos de saúde, saber o que escolher em determinado momento da vida. Exatamente. Explica pra gente os 5. Explico. Esse método chama 5.S, que quem me deu foi os meus pacientes, porque eles chegavam em sala e falavam, pô, Tiagão, eu ferrei minha saúde, né? E quando eu comecei a metrificar isso, Lê, eu percebia que realmente ele prejudicava a saúde estética, mas aquilo que você falou, muitas vezes a saúde financeira acabava subindo, né? E esse método ele fala sobre 5 saúdes, que a primeira é a saúde estética. 90% dos meus pacientes, acredito que os seus também, nos procuram para poder cuidar dessa saúde estética, só que a gente olha de uma forma geral. A segundo tipo de saúde, qual que é, Lê? A saúde imunológica, que eu costumo falar que foi a saúde que nós mais precisamos dela nesses últimos 3 anos. Por quê? Veio um vírus para o nosso mundo, teve acesso ao corpo de algumas pessoas e muitos olharam ao lado e falou, bem sistema imunológico. Não teve, tá? A terceira saúde foi a saúde que a gente mais perdeu nesses últimos 3 anos, saúde mental. E por que nós perdemos muita saúde mental? Porque a gente não se alimenta só do que come, a gente se alimenta do que ouve e do que vê, principalmente. E o que nós mais consumimos, Lê, nessa pandemia? Televisão, notícias boas ou ruins, péssimas. E nós começamos a nos nutrir por isso. E toda vez que a gente acaba se nutrindo por notícias ruins, a gente tem um aumento do hormônio que se chama-se cortisol. Pra quem não... Que até já fiz um vídeo aqui no canal, lembra de procurar lá no Tem Mais Temas se tiver qualquer dúvida, mas por favor dê a sua explicação, não quero substituir pelo meu vídeo não. E esse hormônio é o hormônio do estresse, que toda vez que ele está elevado, Lê, ele acaba subindo na saúde de cima, que é a saúde imunológica. Eu costumo falar que Deus nos deu um remédio natural, que é a vitamina D, que hoje boa parte da população já tem deficiência da vitamina D, e na pandemia nós ficamos dentro de casa, mas não fomos orientados a como ficar dentro de casa. Quando o cortisol viu que a imunidade estava baixa, foi onde que houveram tantas mortes no país e no mundo. E por que, para mim, a saúde mental é a mais importante que nós temos que ter, que ela rege as outras saúdes? Durante a pandemia nós ficamos estressados, bravos e irritados. Quais foram os nossos ansiolíticos, Lê? Comida e bebida, normalmente, exatamente. Quarto tipo de saúde é a saúde financeira, tá? Essa saúde é a saúde que nos dá condição de poder fazer consulta com bons profissionais, dar uma qualidade boa para a nossa família, dar uma escola para os nossos filhos bons, né? E a última saúde, que é uma saúde que para muitos às vezes não tem relevância, mas para a maioria sim, inclusive para nós, tá? Que é a saúde espiritual. E quando eu somei todas essas saúdes, Lê, eu cheguei numa palavra que se chama-se equilíbrio, tá? Isso é ser saudável. Isso para mim é ser saúde, né? Porque quando os pacientes chegavam até mim e falavam, cara, eu perdi minha saúde. E quando eu metrificava, eu percebia que as pessoas distribuíam menos as porcentagens. Por exemplo... Você tem 100 pontos, só que o cara jogou 90 num negócio e um cada um no resto ferrou. Nós treinamos na academia hoje que é a melhor do Brasil, que é Nuremberg, tá? Se você for ver, Lê, qual que é a saúde que o pessoal mais tem lá? A saúde estética, que realmente é uma saúde admirável. Só que quando a gente começa a relacionar as outras saúdes, por exemplo, para o cara chegar daquele tamanho, seco daquele jeito, cara, teve que fazer um uso. E você fala muito, cara... Eu tenho até um curso, né, de esteroides. E lá eu falo, gente, quanto mais o shape fica melhor, quando você coloca o hormônio, pior fica a tua saúde interna. Não tem o que fazer, é a troca, é a moeda do jogo. É a troca, e é exatamente isso. Então você está vendo que a outra saúde já está sendo prejudicada, que é a imunológica. Quando a gente vê para a saúde mental, e nós conversamos muito no podcast que você foi, Lê, foi aquilo, cara, é uma bipolaridade, porque você briga com as suas próprias emoções. Aí, de repente, quando você vai para a saúde financeira, você cruza o braço e você fala, cara, qual que é a lógica, às vezes, de você colocar de 10 a 15 mil reais no seu corpo e sua família não tem uma estrutura boa? Eu falo isso com meus pacientes, eu falo, cara, o dia que você estiver passando uma necessidade na sua família, não invista o dinheiro em mim, cara.
deixa lá, porque o financeiro é importante para isso. E a saúde espiritual, eu vejo que muitos às vezes não relevam isso, né? Então, quando a gente relaciona toda essa saúde, a palavra equilíbrio, mas para mim, a melhor saúde que nós temos que ter, que rege todas as outras, é a saúde mental, no qual eu divido ela em duas, tá? A saúde mental mais e a saúde mental menos, tá? Quando que nós nos tornamos saúde mental menos? Quando a gente tenta fazer algo no qual a gente acha que essas ferramentas vai dar bom, isso não nos proporciona bons resultados. Então isso nos frustra, a gente fica chateado. Eu costumo falar que nossa mente fica muito barulhenta, inclusive, tá? E quando nós nos tornamos mental mais? Quando a gente busca um profissional, esse profissional nos dá ferramenta, pilares, e esses pilares nos dão bom resultado. É onde que está a maior performance de todo mundo. Mas me explica, qual que é o gabarito da vida? Porque no final é isso, eu tenho os pontos para distribuir. O que você julga? Eu distribuo igual para tudo? Em algum momento da vida eu distribuo mais num do que no outro? Cara, esse aqui eu nunca descuido, esse aqui tem uma base de ponto que eu não posso tirar? Inclusive a semana passada, esse pilar é muito legal, porque, cara, eu evitei uma separação, você acredita, cara? Porque eu tenho uma paciente minha, no qual eu atendo ela há 1 ano e 8 meses, e as 2 últimas consultas ela falou que ia terminar o relacionamento dela. E eu sou a favor da família, eu sou a favor do relacionamento, mas ninguém nasceu para ser triste. E como não tinha como, eu falei, calma, montei para ela o 5.S e falei, se eu for dividir a sua porcentagem hoje, como que tá? E ela colocou estética 5%, imunológico 5%, emocional, que é o mental 10%, financeiro 80% e o espiritual 0%. Aí eu olhei para ela e falei assim, você sabia que você nunca pode terminar um relacionamento com o espiritual 0%? Por quê? Falei, porque as 2 primeiras consultas que você teve comigo, você falou muito de Jesus. Creio eu que o cara é importante. Se você termina o espiritual 0, é uma atitude inconsciente. Depois você vai tentar voltar, não vai dar mais. Então, olha para essa folha, adiciona-se porcentagem, distribua corretamente, para que se realmente você venha tomar uma atitude, seja uma atitude consciente e não inconsciente. Eu gosto muito dessa linha, assim. Isso até eu discuto muito com a minha terapeuta lá. Nunca tomar decisões grandes em momentos que você está em algum tipo de desequilíbrio, ou nervoso, ou estressado, ou não está bem fisicamente, sim, né? Sim. Está se sentindo mal com você mesmo. Isso eu acho bem legal. Você concorda também, Thiago, que, por exemplo, no começo da vida é melhor dar foco numa saúde financeira, que aí a financeira não precisa nem ser entendida como retorno financeiro, porque não vai ter. Mas eu quero estudar, trabalhar e de repente dormir menos. Eu concordo totalmente, mas só que depois a gente começa a perceber que a gente vai adquirindo o financeiro. Por exemplo, a gente acabou de falar de uma paciente no qual a saúde dela, 80% é no financeiro. E por que 80% é no financeiro? Hoje ela zerou o CPF dela. Se ela quiser não trabalhar até o final da vida, tá tudo ok, tá? Mas só que o ano passado ela se tornou vice-presidente da empresa no qual ela trabalha. E quando ela chegou ali, ela se tornou mais triste. Aí você fala, pô, mas chegou no VP, 80%, zerou o CPF, como que ela tá triste? Sim, porque as pessoas, elas querem ter a felicidade, acham que a felicidade ela vem de fora para dentro. E a felicidade não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Você não tem que almejar a sua felicidade em ter, ser ou conquistar algo. Você tem que ser feliz. E o processo tem que ser vir naturalmente disso. Então, quando as pessoas adquirem o financeiro, aí está onde que entra os profissionais para poder estabelecer as regras dos outros pilares também, que são fundamentais. E tem mais um pilar, certo? Tem mais um pilar que a gente falou do mental mais e o mental menos, tá? Só que eu coloquei o mental menos do menos, que são pacientes normalmente que a gente atende, Lê, que são depressivos, ansiosos, síndrome do pânico. Sabe em qual saúde que eu preciso mexer para poder melhorar a saúde desse rapaz? Saúde espiritual. Às vezes você tá com seu amigo treinando, aí você fala, vamos na igreja domingo? Aí ele fala, o que você vai fazer lá, Lê? Você fala, vou agradecer, tá tudo bem. E ele não vai. Aí no outro domingo você tá lá orando, de olhos fechados, de repente você escuta do seu lado chorando. Eu falo, nossa, estão chorando aqui, cara. De repente você fala, mano, você tá aqui, cara, o que aconteceu? Ele, pô, minha mulher terminou comigo, né? Normalmente a gente olha para ele e fala, se você não vem no amor, tu vem na dor, né? Que é o que todo mundo fala. E por que que quando essas pessoas encontram a igreja, elas melhoram? Porque a Bíblia nos deu ferramentas que gerem as nossas emoções, né? E por isso que ali consegue melhorar algo que às vezes nós profissionais
indiretamente não conseguimos, ou diretamente, melhor. Bom, muito legal, Thiago. Acho que agora o pessoal conhece os 5 pilares. Eu vou deixar o Instagram do Thiago aqui, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é muito pertinente, né, a essa vertente que a gente enxerga da saúde. Dê uma conferida.